Obrigado você que visita a gente, obrigado pela sua presença, estar aqui conosco. Receba o nosso abraço aí dos nossos irmãos. Depois quero te cumprimentar lá fora, tá ok? Obrigado pela sua presença. Deus abençoe você. Tudo que fizemos até agora, que Deus tenha falado ao seu coração, e o que Ele vem falar aqui à frente, continue de fato falando ao seu coração. Eu queria, antes de lermos o texto que nós vamos meditar, eu queria orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar por você que está aqui conosco. Tem alguns lugares aqui à frente, ó, ok? Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus amado, Deus de toda graça, esteja presente, Pai, nesse lugar. Esteja, Deus, de fato, nos incomodando com a Tua presença. Esteja, Deus, nos movendo a uma ação que, de fato, o Senhor aceite antes de tudo. Trabalhe no nosso coração, trabalhe na nossa família. Visite a nossa casa, Deus. O Senhor esteja suprindo onde está faltando pão, onde está faltando trabalho, onde está faltando emprego. Que o Senhor esteja estendendo Tua mão, Deus, sobre essas casas, sobre essas situações. Esteja estendendo a Tua mão também, ó Deus, sobre, às vezes, problemas familiares, problemas pessoais, crises muitas vezes. Visite, ó Deus, os nossos amigos, irmãos, que às vezes estão lutando, Pai, com questões pessoais. Pai, tenha misericórdia. Clamamos o Senhor nessa noite, porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu quero nesse mês de agosto pensar sobre esse tema, o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Antes da gente ler um texto, eu quero me explicar por que eu escolhi esse tema. As razões por que eu escolhi esse tema, de pensar sobre esse tema nesse mês de agosto, é porque eu tenho visto, meus irmãos, eu acho que não vou falar sozinho aqui, que muitas pessoas que até mesmo frequentam igreja, pessoas que discutem a Bíblia, pessoas que dão dízimo, pessoas que não bebem mais cerveja, pessoas que fazem as suas orações, pessoas que se orgulham muitas vezes das suas tradições religiosas, muitas delas ainda não nasceram de novo, ainda não são convertidas. Muitas delas. Eu escolhi falar esse tema porque nós vivemos ainda um tempo em que nós percebemos que muitos comportamentos e atitude, até mesmo daqueles que dizem um dia professar Cristo, muitas vezes sinalizam que não houve um arrependimento genuíno. Nós temos muitas pessoas que não se entregaram para o Evangelho, são amigas do Evangelho, não se entregaram a Cristo. Por isso que eu, pensando nesse tema, estou pensando nesse tema porque eu sei que as coisas, elas só vão mudar na sua casa, nos seus relacionamentos, junto aos seus vizinhos, junto aos seus parentes, no dia que você levar Deus a sério, no dia que o homem levar Deus a sério, no dia que o homem levar a palavra de Deus a sério. Eu escolhi esse tema porque hoje, mais do que há tempos atrás, eu e você estamos em contato com várias pessoas que elas estão com uma mentalidade muito mais aberta para assumir determinadas preferências em termos de religião, em termos de sexo, em termos de partido, partidos políticos, em termos de vida. E nós sabemos que muitas dessas pessoas não estão sintonizadas com a verdade de Deus, a verdade expressa em Jesus. Mas a razão maior porque eu escolhi esse tema, de falar sobre o verdadeiro arrependimento, é porque ele é um dos temas que é por excelência o tema das Escrituras. Do Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, e pensando um pouco mais sobre o Novo Testamento, ele começa com arrependimento e ele termina com um chamado ao arrependimento. Jesus, João Batista, quando inicia o seu ministério, a primeira palavra que sai da boca dele é arrependei-vos. A primeira nota que é tocada no Novo Testamento é uma nota para o arrependimento. A última nota que é tocada no Novo Testamento é uma nota de arrependimento. Quando Jesus ele inicia o seu ministério, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo.
quando o nosso Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele aparece aos seus discípulos, e ele abre a mentalidade dos seus discípulos, para que eles pudessem entender as Escrituras. Jesus se volta para eles e diz assim: assim como está escrito, que o Cristo haveria de padecer, e ressuscitar, padecer, depois ressuscitar ao terceiro dia, é necessário que vocês saiam, e preguem o arrependimento para a remissão de pecados. Se você abre as suas Escrituras, o primeiro sinal da igreja do Novo Testamento, quando Pedro ele prega aquela mensagem, ele convoca os judeus sentem uma pontada no coração, e eles perguntam: o que nós faremos? Pedro diz: arrependam-se. Quando o apóstolo Paulo está perante o rei Agripa, o apóstolo Paulo está explicando como é que foi a sua conversão. O apóstolo Paulo deixa claro para o rei Agripa que Deus o havia chamado para um ministério de tirar pessoas do inferno com a pregação do evangelho, levando as pessoas ao arrependimento. É por isso que eu escolhi esse tema, porque é um tema central nas Escrituras, é um tema central para os dias de hoje, é um tema central para a sua vida, é um tema central para a sua casa, é um tema central para essa cidade, é um tema central para as pessoas. Porque, queridos, vou confessar um negócio para vocês: as pessoas às vezes fazem de tudo, mas às vezes a coisa mais difícil que tem, elas darem frutos de que de fato houve um arrependimento verdadeiro no coração delas. Mas eu poderia perguntar então, o que é o arrependimento? O que é o arrependimento? A palavra arrependimento, queridos, ela aparece na Bíblia, e a ideia é você voltar atrás, é você mudar de direção, é você fazer uma direção oposta àquele caminho que você estava com ele, é você mudar de direção. É Deus, na verdade, mudando a vida e a direção da pessoa. É a pessoa que antes estava ao caminho do pecado, e ela se volta agora para Deus. Presta atenção, queridos, isso é uma mudança que não acontece de fora para dentro. Isso é uma mudança que acontece de dentro para fora. O arrependimento ele acontece dentro do coração do homem, e isso, a partir disso, essa mudança ela é expressa externamente através da nossa vida. O verdadeiro arrependimento, queridos, ele é muito mais do que uma só tristeza pelo pecado. Tem pessoas que acham que elas se arrependeram porque no fundo elas tiveram uma profunda tristeza pelo pecado. Elas viram a cena, elas foram ao culto, elas ouviram uma música, elas começaram a chorar, elas se emocionaram, aquela coisa tomou a alma dela, elas até arrepiaram, elas sentiram alguma coisa no coração, mas aquilo só foi um sentimento emocional. Aquilo não foi arrependimento. Judas Iscariotes, nós sabemos muito bem que ele só teve um mero remorso de tudo aquilo que ele fez. Arrependimento é muito mais do que essas sensações, do que esses sentimentos de tristeza, por mais que envolva tristeza. É mais do que uma pessoa fazer boas obras para compensar as suas injustiças que ela cometeu diariamente. E não é como o modelo católico. O modelo católico diz que arrependimento é faça penitência. Se você fizer penitência, está bem na sua vida. Põe mais peso sobre as costas do cara. Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento, queridos, envolve uma mudança que ocorre na mente, na maneira como as pessoas pensam, na maneira como as pessoas enxergam o mundo. Ela passa a adquirir um óculos diferente para enxergar o mundo. Antes ela tinha uma mentalidade extremamente materialista, ela enxergava o mundo com os óculos materialistas, ou ela enxergava o mundo com um óculos bem ateísta, ela enxergava o mundo com um óculos bem existencialista. Quando há um arrependimento, há uma mudança na visão, ela passa a ter uma nova narrativa na sua vida, e essa história de que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou, essa narrativa de que Deus invadiu a história, começa a promover uma mudança no olhar da pessoa, na maneira como ela enxerga o mundo. Isso é arrependimento, é uma mudança na visão que acontece internamente. No fundo, é uma mudança nas disposições internas do coração. Posso ser sincero? O nosso país, o problema dele não é uma crise política. O problema do nosso país é uma crise de caráter. É crise de caráter, queridos. Precisa ter uma mudança interna no coração das pessoas. Uma mudança de coração, uma mudança de caráter, uma mudança na sua consciência. É uma mudança na mente, é uma mudança no seu coração.
envolve, na verdade, uma mudança na pessoa toda, uma mudança no pensamento, nos seus sentimentos, que atinge toda a sua vida. É esse arrependimento que eu estou querendo dizer, que eu estou chamando ele de um verdadeiro arrependimento. E queridos, vou dizer para vocês, para mim essa é a questão mais importante que tem nas Escrituras, com certeza, porque Jesus veio, a igreja pregou, os profetas pregaram, os apóstolos pregaram, convidando, convocando o povo ao arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento de algo que havia acontecido na vida delas. O arrependimento, queridos, ela lida com todos os aspectos da nossa vida. Ela tem que começar lá no fundo da nossa alma, mudando as nossas ações e mudando as nossas motivações. Na verdade, queridos, quando há o verdadeiro arrependimento, a mente dos homens, elas se padronizam à mente de Deus. A conduta delas se padroniza à vontade de Deus. Quando o apóstolo Pedro, ele pregou no Pentecostes, no seu apelo ao arrependimento, o que ele estava chamando as pessoas naquele tempo, é para que eles mudassem a mentalidade sobre Jesus, porque os judeus não acreditavam em Jesus como Deus. Então quando Pedro os convoca ao arrependimento, diz assim: creiam em Jesus como Cristo, como aquele a quem Deus enviou. Quando o apóstolo Paulo, ele prega em Atenas, a um grupo de filósofos, de mente, pessoas que pensavam, pessoas que raciocinavam, pessoas religiosas. Quando Paulo chama ao arrependimento, é uma mudança na mente deles sobre quem é Deus, sobre de fato quem é Deus e principalmente quem é Jesus. Nós poderíamos aqui, meus irmãos, listar uma lista enorme nas Escrituras de pessoas que entenderam o que é o verdadeiro arrependimento. Poderia dar uma lista para vocês aqui: Jacó, Moisés, o rei Davi, nós conhecemos muito bem a história do rei Davi. Manassés, que foi um dos reis de Israel, um rei de Judá, que ele chegou, fez uma lambança, levou o povo à idolatria, fez feitiçaria, consultou mortos, fez uma lambança, levou o povo todinho a se afastar de Deus. Mas Manassés se arrepende profundamente e muda toda essa história. Nós temos um caso interessante nas Escrituras de alguém que realmente se arrependeu. É até difícil a gente falar uma coisa dessa. Tiago, irmão de Jesus, viu Jesus crescer, cresceu junto com Jesus, viu tanta coisa em Jesus, e a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não gostavam dele. Mas quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que Tiago estava entre os apóstolos. Tiago havia se convertido, foi o primeiro mártir da igreja, assume a liderança da igreja, passou por um verdadeiro arrependimento. Poderia citar para vocês, por exemplo, Zaqueu, centurião, Cornélio, carcereiro de Filipos, Lídia, vendedora de púrpura. Mas eu quero me ater a uma passagem de um homem que nós conhecemos um pouco melhor, que é o apóstolo Paulo. A conversão do apóstolo Paulo, para nós entendermos o que é o verdadeiro arrependimento. E aí nós vamos ler Filipenses, capítulo 3, do versículos 2 ao versículo 11. Eu vou ler os versículos pares, e por favor leiam comigo, leiam os versículos ímpares. Filipenses capítulo 3, versículos 2 a 11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Bem que eu, Paulo dizendo, poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para o conhecer,
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. O apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, eu quero pensar um pouco sobre ele, o que é um verdadeiro arrependimento. Esse texto ele começa dizendo para nós aí, Paulo escreve uma carta aos crentes que estavam em Filipos, e Paulo estava preocupado com os chamados falsos mestres dentro da igreja. Eles estavam infiltrando na igreja, eles estavam ensinando uma religião baseada nas boas obras, e Paulo chama de maus obreiros, Paulo chama de uma falsa circuncisão. Eles eram judeus, na verdade, que eles estavam dizendo para as pessoas assim, ó, vocês se converteram, mas vocês precisam se circuncidar. E Paulo fala, não é nada disso. Não é isso, se alguém fizer isso, ainda não entendeu o que Cristo fez. E Paulo então dá uma dura e orienta a igreja para que não deem ouvido a esses homens que se infiltraram na igreja. Eles tinham uma aparência de que eles eram convertidos, mas eles estavam na verdade ensinando pessoas a um caminho a qual não deviam. Estavam por um lado até desviando da mensagem de Jesus. É por isso que o texto diz, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí Paulo diz, nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito, e nós não nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então Paulo aqui, ele orienta a igreja, para que tenham cuidado com esses que se dizem cristãos, mas eles confiam, Paulo diz aqui, na sua própria carne. Eles confiam nessa chamada marca, no caso dos judeus, da marca da circuncisão, que era um sinal externo dado por Deus, de que Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, dizendo que o povo era o seu povo. E essa marca, eles confundiram muitas vezes, dizendo, porque eu tenho uma marca, eu sou de Jesus, porque eu sou circuncidado, eu sou cristão, porque eu sou judeu, eu vou para o céu, porque eu sou judeu, eu sou de Deus. Esse sinal externo dado ao povo de Israel, na verdade, eles muitas vezes confundiam isso e achavam que era simplesmente só ter isso. Era como se fosse nos nossos dias você dizer assim, só fui batizado, tá bom. Fui batizado 3 vezes, tá bom. Fui batizado na infância, tá bom. Fui batizado assim, é mais ou menos a mesma história. E Paulo aqui então, a partir desse momento, ele está dizendo para eles, isso não significa um verdadeiro arrependimento, isso não significa uma genuína conversão, porque precisa ter uma mudança interna. Alguns judeus chamados cristãos aqui, eles acreditavam que bastava só ter essa marca externa para dizer que eles eram de Deus, que eles eram de Jesus. Então Paulo então pega essa situação e diz, tá bom, se vocês acham que vocês podem confiar nesse sinal externo, eu também posso, e posso ainda mais do que isso. E eu vou dizer a vocês por que eu posso fazer isso. Paulo então, ele apresenta o seu currículo. O currículo de um homem supra-sumo da sua religião. Um homem que se todos nós juntássemos aqui, nós nunca faríamos 1/5 do que esse cara estava fazendo. Paulo diz assim, a partir do versículo 5, aí eu vou repetir, diz assim, ó, meu currículo é o seguinte, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei eu sou fariseu, quanto ao zelo eu sou perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Meu amigo, isso é um currículo invejável, invejável. Há diversas vantagens para Paulo aqui nesse currículo. Esse currículo para Paulo abria portas, para onde Paulo colocava o seu pé. Abria portas nas sinagogas, abria porta perante os outros judeus, abria porta de respeito na cidade, abria porta junto ao comércio, abria porta junto ao templo. Era um nível de vantagem muito grande que Paulo diz aqui. Essa vantagem que Paulo tem aqui, ele está dizendo, então tá bom, se vocês acham que vocês podem confiar num sinal externo, eu vou mostrar para vocês que eu tenho um sinal muito melhor do que o de vocês, que abre portas. Quando ele diz aqui que ele é hebreu de hebreus, quando ele diz aqui para nós que ele é circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo, eu sou judeu mesmo, eu não sou mistura, eu não sou como alguns de vocês aqui, que é mistura. Quando ele diz aqui, eu sou da tribo de Israel, ele diz assim, eu sou da descendência do primeiro rei de Israel, que é Benjamim, né, da tribo de Benjamim, Saul, meu sangue é sangue real. Quando ele diz aqui que ele é hebreu de hebreus, é porque ele falava o hebraico, ele não falava uma mistura junto de grego, ele não falava um aramaico, ele falava o hebraico, puro hebraico. Paulo está dizendo, eu tenho um currículo invejável. Quando ele diz aqui que ele é da seita mais zelosa dos fariseus, nos tempos morais,
Os fariseus, eles acreditavam que Deus, através de uma limpeza moral no povo, Deus agiria na história e derrotaria os romanos, através de uma vida moral ilibada, através de uma vida moral perfeitinha. Paulo fala: eu sou fariseu, da seita mais profunda desse tempo. E ele diz mais, ele diz: eu sou zeloso quanto aos costumes da minha época, e tenho uma justiça na lei, e quanto a ela eu sou irrepreensível. Não tem ninguém que pode dizer para mim que eu não cumpro a lei. Não tem ninguém que pode dizer para mim que eu sou um homem correto. Ninguém pode apontar um dedo para mim e dizer algo que eu não fiz. É o que Paulo está dizendo sobre o seu currículo. Alguém que guardava todos os costumes da sua religião, todos os costumes judaicos, na mais alta estima que tinha no seu tempo. Mas presta atenção, queridos. Paulo diz que tudo isso, depois que Jesus o encontrou, perdeu o seu valor. Perdeu o seu valor num sentido só. Perdeu o seu valor para a sua salvação. Paulo está dizendo que essas coisas não pavimentam mais o seu caminho para ser aceito por Deus. Paulo vai utilizar muito dessas coisas aqui, que vão abrir portas para ele pregar o evangelho em todo o Império Romano. Mas Paulo está dizendo que isso não tem valor mais nenhum, que pavimenta o caminho dele até Deus. Perdeu o seu valor. É o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: essas coisas nunca me salvaram, agora eu entendi. Essas coisas não salvam um homem. Essas coisas não mudam o coração de uma pessoa. Pelo contrário, eles podem se tornar piores, como o próprio Paulo se tornou perseguidor da igreja. A pergunta é: quando é que isso aconteceu? Quando houve essa mudança de fato e de verdade? Quando é que houve esse lucro em termos espirituais, que no fundo era um lucro, e agora Paulo passa a ver que é uma perda para ele? O que era para Paulo, na verdade, um lucro, que ele agora vê como uma perda? Como é que isso realmente aconteceu? Nós sabemos, queridos, na história do apóstolo Paulo, quando ele pega cartas para perseguir os cristãos, porque ele entendia que os cristãos estavam blasfemando contra Jeová, contra Yahvé, contra o Deus criador de todas as coisas. E Paulo, no seu zelo com respeito à religião, ele fazia aquilo em nome de Deus. Ele fazia aquilo porque de fato ele queria ver aqueles cristãos que estavam ensinando algo falso, querendo que aqueles homens fossem mortos e presos. Nós sabemos a história que quando Paulo toma caminho na estrada de Damasco, uma luz muito forte aparece para Paulo. E uma voz do céu vem, que é o Senhor Jesus, e diz para Paulo: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Foi na estrada de Damasco, quando Jesus foi em direção a Saulo, Paulo, e abriu seus olhos espirituais, para que ele pudesse enxergar a sua condição de totalmente perdido, alguém morto, alguém cego espiritualmente. Jesus cega Paulo, para que Paulo pudesse ver quem era Jesus de fato e de verdade, para que Paulo pudesse entender o que Deus realmente veio fazer por meio de Jesus, para que Paulo parasse de confiar nas suas boas obras, para que Paulo parasse de confiar na sua própria carne, nas suas obras, na sua justiça. É isso que Jesus fez com Paulo no caminho de Damasco. Eu gosto desse texto quando Paulo está perante o rei Agripa, e aqui eu quero ler para vocês, está lá em Atos, capítulo 26, versículos 13 e 14, e ele vai explicar para o rei Agripa o que aconteceu com ele. Diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Jesus falou na língua do coração de Paulo, para que não tivesse nenhuma dúvida com respeito àquilo que Jesus queria de Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. É interessante aqui, gente, só abrindo um parênteses, é daqui que Paulo tira a ideia de que a igreja é corpo de Cristo, porque ele estava perseguindo a igreja, e Jesus está falando: você está me perseguindo, hein? Perseguir a igreja é me perseguir também. Paulo aqui nesse texto, meus irmãos, o texto nos diz que ele é como um boi, é isso que ele está dizendo. Você está recalcitrando contra os aguilhões. Paulo era como um boi que dava coices,
engatilhadas contra Deus, tentando resistir à voz de Deus. E uma coisa que espetou o coração de Paulo, alguns historiadores dizem, porque Paulo, quando ele autoriza a morte de Estevão, e ele vê aquele homem olhando para os céus e dizendo assim: Jesus, recebe o meu espírito. Aquilo mexeu com o coração de Paulo, alguns historiadores dizem. Era Deus incomodando Paulo, mexendo com o coração de Paulo. Era o fato de Paulo, queridos, quando ele diz recalcitrar contra os aguilhões de Deus, é porque Paulo estava constantemente confiando em si mesmo, confiando na sua carne, confiando que ele era um homem justo diante de Deus, com tantas vantagens com respeito ao zelo religioso. O eixo de Paulo era a lei. Para ele, Paulo pensava: eu preciso me conformar à lei. No dia que eu me conformar à lei e for viver conforme a lei, Deus vai olhar para mim. Mas nós sabemos que tudo isso caiu por terra, porque Paulo entendeu, depois ele vai escrever em outras das suas cartas, que a lei na verdade aponta para ele que ele é doente, que ele é um pecador, que ele é adúltero, que ele cobiça, que ele é mau, que tem um coração mau. A lei diz para ele que ele está doente, e a lei não consegue resolver o problema dele. Paulo compreendeu isso depois que Jesus abre os seus olhos. Mas foi nesse texto aqui que Paulo entendeu que ele precisava se arrepender. Ele precisava se arrepender do seu caminho de autossalvação, do seu caminho de autojustiça, de achar que Deus iria salvá-lo porque ele era diferente dos demais, melhores do que os demais, de que ele era um cara legal com todo mundo, de que ele era um cara engraçado e divertido com todo mundo, e todo mundo ia gostar dele, e Deus ia gostar dele. Paulo precisava se arrepender disso, se achando que era o cara tão bom. O verdadeiro arrependimento, queridos, Paulo está nos ensinando aqui para nós, é quando ele reconhece que o caminho de uma confiança na lei, na obediência à lei, nas vantagens que a lei traz, isso é um caminho que não conduz o homem a Deus. Caminho de boas ações não conduz o homem a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. Paulo está dizendo para mim aqui que o verdadeiro arrependimento se dá quando alguém não confia mais na sua carne, quando entende que até por ser um homem bom, no sentido de fazer o bem, mas não é um homem justo. Meu amigo, você pode encontrar um monte de pessoas boas aqui na cidade, mas talvez você vai ver que elas não são justas. Se você coloca essa pessoa perante o padrão de Deus, você vai ver que elas estão falhando. Às vezes elas estão mentindo, estão omitindo, às vezes elas estão roubando, às vezes elas estão se confiando realmente assim na sua própria religião, como foi o apóstolo Paulo. Às vezes elas estão se achando justas demais, como as demais pessoas. Paulo está dizendo aqui para nós que aquilo que era vantagem para ele, aquilo que era lucro para ele, no sentido de que ele passava a impressão de que ele obedecia à lei de Deus, de que ele estava em conformidade com a lei de Deus, Paulo estava dizendo para nós que esse obstáculo caiu quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Paulo, por que você está resistindo, Paulo? Paulo, querido, no fundo, ele estava perdido. Mas a perdição de Paulo é um pouco diferente da perdição que nós conhecemos. Não é verdade? Quando nós olhamos alguém com a vida toda desgraçada, alguém que matou, alguém que roubou, alguém que estuprou, alguém que prostituiu, alguém que mudou seu sexo, alguém que fez tudo, todo mundo vira e fala assim: esse cara precisa de Deus. Mas se você encontrasse Paulo, você ia falar: esse cara não precisa de Deus, porque ele é muito bom, ele está na igreja todo dia, ele faz orações, ele guarda os costumes judaicos. É assim que nós pensamos, queridos. Nós achamos que Jesus veio salvar os justos e deixar os pecadores do lado de fora. Nós achamos que o que Jesus veio fazer é melhorar a religião e dizer assim: se torne uma pessoa mais religiosa. A conversão de Paulo, meus irmãos, era um negócio tão difícil, mas tão difícil, que muitos historiadores chegam ao ponto de dizer que era um negócio complicadíssimo. Complicado. Porque era muito difícil alguém chegar para Paulo e falar assim: cara, você está longe de Deus. Paulo falou assim: eu? E você, Jeová? E você? Você jejuou hoje? A lei mandou. Você ajudou o pobre hoje? Eu ajudei. Era praticamente impossível. E posso ser sincero para vocês? Essa é uma grande realidade que nós precisamos encarar, queridos. Porque as nossas igrejas estão cheias de gente assim.
pessoas que se acham assim. Não tem mudança nenhuma. Não tem nenhum tipo de nada. Elas acreditam que porque elas conhecem algumas coisas sobre Deus, sobre a palavra de Deus, elas acreditam porque elas não fizeram nada de errado. Elas não precisam se arrepender. Elas não precisam se curvar diante de Deus. Elas não precisam reconhecer sua condição de que está caminhando a passos largos para o inferno, porque confia em si mesmo, como Paulo está dizendo aqui, confia na sua própria justiça. É disso que Paulo precisava se arrepender. Não é ter quebrado a lei, mas porque ele achava que obedecia à lei, ele achava que ele estava bem diante de Deus, ele achava que ele era um homem justo diante de Deus, ele achava que o seu currículo garantiria a Paulo a salvação em Deus. É por isso, queridos, que era muito difícil alguém chegar e talvez dizer para Paulo que ele precisava de Cristo. Na verdade, eu vou dizer um negócio para vocês, essa é uma dificuldade que eu tenho. É muito difícil você falar de Cristo para uma pessoa que se acha muito boa. Porque se você não levar uma consciência de que ela está perdida, como Paulo compreendeu aqui, não tem saída para ela. Esse é o grande problema, queridos, daqueles que acham que nunca quebraram a lei, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Nunca desobedeci uma ordem tua, porque eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu costumo brincar na minha sala de escola dominical que o único pecado que eu cometi na minha vida foi roubar pilha na escola. Foi esse, não tem mais nenhum. Só esse que eu lembro. Não, é só esse que eu lembro. Então, encerrar o assunto aqui mesmo. Mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fiz essas coisas. Esse é o grande problema. Por isso que eu fiz questão de escolher Paulo. Porque falar de arrependimento, e você pegar uma mulher adulta, você pegar uma prostituta, você pegar alguém que matou, alguém que adulterou, é muito fácil você olhar para essa pessoa e dizer, ela precisa de arrependimento. Agora é difícil você pegar alguém que nunca cometeu nada disso. O arrependimento de Paulo, queridos, foi uma profunda mudança na sua visão de mundo. Foi uma mudança nas motivações internas do coração de Paulo. Antes, Paulo fazia tudo o que ele fazia para ganhar o favor de Deus, porque é assim que vive o religioso. Ele se esforça para receber o favor de Deus. Depois que Jesus o encontra na estrada de Damasco, Paulo entende que ele vai continuar fazendo tudo o que ele estava fazendo, orando, jejuando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, mas agora como resposta de gratidão por aquilo que Cristo fez por ele, sem ele merecer. Muda a sua motivação, muda as suas disposições internas. É isso que arrependimento faz. Transforma essa pessoa, sua mentalidade. Antes Paulo fazia tudo isso para ganhar o favor de Deus. Agora o desejo de Paulo é ter a Deus. O desejo de Paulo, como ele vai dizer no texto logo abaixo que nós vamos ler, é ter a Cristo. É ser achado em Cristo. É o desejo de Paulo. É o que nós encontramos na vida desse homem, queridos. Depois que Jesus o encontra, ele se arrepende, crê em Jesus, suas motivações internas são transformadas. Ele vive agora, ele entende agora que a vida dele, o eixo da vida dele, não é mais a lei, não é mais a obediência à lei, não que ele descarta a lei, mas o eixo da vida dele agora é Cristo, tão somente Cristo. A lei agora é um prazer para ele. A lei agora é uma coisa deliciosa para Paulo. Lei também, como nós conversamos, né, Janelle? Lei também é graça para ele. Lei é graça para o crente. Enquanto a pessoa não se arrepende de crer, a lei é um tormento. Meu Deus, não quero fazer isso. Que coisa ruim. Eu queria entrar num site pornográfico, fazer o que eu bem quisesse. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. A lei é um tormento, mas Deus não me dá sossego. É assim que vivem as pessoas que ainda não se arrependeram, queridos. Olham para Deus como um fardo, olham para a vida com Deus como um peso, uma coisa ruim. Paulo, queridos, de forma muito clara, ele entendeu que nada do que ele poderia fazer poderia ganhar o favor de Deus, mas quando ele se arrepende de fato, agora, a partir daquilo que Cristo fez, ele entende perfeitamente que antes, Paulo entende que a justiça dele é como um trapo de imundícia. Paulo entende profundamente que o seu coração era desesperadamente corrupto. É isso que Paulo entende. Meu irmão,
falar uma coisa dessa. Eu falo tranquilamente, mas Paulo nunca falaria isso se Cristo não tivesse encontrado ele. Paulo nunca falaria que a justiça dele é como um trapo de imundícia. Ele nunca falaria que o coração dele é corrupto. Paulo agora, queridos, ele vive agora em resposta de gratidão pelo profundo amor de Deus, de tê-lo salvado e tê-lo resgatado. É por isso que ele diz no texto logo abaixo, que nós já lemos, mas eu vou fazer questão de repetir. Diz aí, ó, a partir do versículo 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão é que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Depois que Paulo se arrependeu e creu, queridos, depois que de fato Jesus o salvou, o perdoou, Paulo entende aqui agora que a vida dele é, tudo isso, como ele diz aqui, pela fé em Cristo Jesus, não tendo justiça própria que procede de lei, mas uma justiça que procede da fé em Cristo Jesus. É uma justiça que procede de Deus, não baseada na lei, mas baseada na fé. O arrependimento que Paulo tem em mente, que mudou sua mente, mudou seu coração, mudou suas motivações, suas disposições internas, faz com que Paulo possa gritar bem alto: agora eu quero Cristo, agora eu quero conhecer Cristo mais e mais, agora eu quero ganhar Cristo mais e mais, agora eu quero ser achado em Cristo mais e mais, agora eu quero compreender Cristo e receber dele o poder da sua ressurreição. É o que Paulo está dizendo, porque Jesus me salvou, mas ele não me salvou porque eu sou um cara legal, porque agora eu entendi. Estou disposto, queridos, Paulo diz, até mesmo a me conformar com ele na sua morte, e até mesmo sofrer pelo seu nome, se preciso for. Essa foi a vida do apóstolo Paulo. Meus irmãos, se parecer cada vez mais com Cristo, se conformar com Cristo, investirmos toda a nossa vida no reino de Deus, é ter Jesus como nosso Senhor e Salvador, é termos uma vida totalmente mudada pelo poder da sua ressurreição, como Paulo fala aqui, uma mudança que atinge o interior da vida do homem e transforma a partir do seu interior todas as suas relações, toda a sua vida e tudo mais. Paulo, meus irmãos, me ensina que quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende para Deus, há uma mudança tão radical na sua vida, uma mudança tão forte nas suas motivações, na sua visão de mundo, nas suas disposições internas. É isso que Paulo me ensina. Antes, um homem que confiava no seu currículo, confiava na sua carne, confiava em todas essas coisas, se torna um homem cada vez mais orgulhoso, um homem que passa a perseguir a igreja, se achando melhor do que os outros, se achando irrepreensível. Mas agora nós encontramos um homem transformado, um homem que em outros textos ele diz assim: eu sei, eu estava lá, eu entendi isso, eu sei que eu merecia a cruz, mas agora eu quero tão somente me conformar em Cristo, eu quero ser achado em Cristo. Paulo se torna um homem amável. Paulo é um homem agora que consegue perdoar até os seus inimigos. Paulo é um homem agora que obedece a Deus. Paulo é um homem agora que ama a Deus. Paulo é um homem agora que quer servir a Deus. Queridos, o que pode mudar a sua casa? O que pode mudar essa cidade? O que pode mudar o seu trabalho? O que pode mudar um país? É quando homens e mulheres afastados de Deus se arrependem e creem no Evangelho. Meu amigo, sabe o que vai mudar a sua casa? Meu amigo, sabe o que os seus filhos estão precisando? Seus filhos estão precisando de arrependimento. Os pais, às vezes, eles dão tudo para os filhos. O que eles precisam dar para os seus filhos é a mensagem de salvação para os seus filhos. É a mensagem de transformação no coração dos seus filhos. É isso que a Bíblia me ensina. Porque se isso não acontecer, queridos, seus filhos vão continuar mentindo para você. Seus filhos vão continuar mentindo para seus pais, para Deus.
Porque não houve uma mudança do coração, não houve uma mudança interna, não houve profundo arrependimento. Às vezes eu fico perguntando por que muitos ainda ficam flertando com Satanás, flertando com o mundo. É porque não houve arrependimento verdadeiro. Porque muitos ainda estão nos dias de hoje com crise de identidade, flertando, por exemplo, com o homossexualismo, flertando com as drogas, flertando com a prostituição, flertando com a pornografia. É porque não houve um profundo arrependimento no coração. Mas estamos sabendo, queridos, que quando acontece o verdadeiro arrependimento, quando de fato Deus faz por meio de Jesus o que fez com o apóstolo Paulo, que transforma esse homem de dentro para fora, que anuncia para ele, que Paulo entende que a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus, não é algo baseado na lei, não é algo baseado na obediência à lei. Quando Paulo compreende isso, ele compreende a vinda de Jesus. E Paulo, a gente sabe que a tristeza que tocou o coração de Paulo é uma tristeza segundo Deus. O choro que Paulo derramou é um choro que agradava a Deus. É isso, queridos. Não tem saída, queridos. Não há saída. O homem precisa de transformação de dentro para fora. Talvez, queridos, eu sei que você talvez conhece muita gente, até mesmo que aprontou e ele se arrependeu, mas o que ele teve foi uma tristeza pelo pecado, uma tristeza porque às vezes ele viu o seu pai chorando, ele viu a sua esposa chorando, ele viu os seus filhos chorando, ele diz assim, chega, mas na verdade não houve arrependimento, não houve uma mudança interna, só foi um remorso. Sabe, queridos, na Bíblia existem listas e mais listas de homens e mulheres que na pregação do Evangelho eles não estavam nem aí para isso. Como é que eles ficaram? Como é que eles se comportavam? E aí eu fiquei pensando comigo alguns nomes na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia nos fala de um jovem rico, menino jovem, um judeu que guardava a lei. Ele foi a Jesus perguntando, o que farei eu de bom para ganhar a vida eterna? Achando que pudesse haver alguém bom. E ele estava achando que ele era essa pessoa. E quando Jesus diz para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem, terás um tesouro do céu. O texto diz que ele sai triste, porque era dono de muitas propriedades. Quem não se lembra de Judas Iscariotes, ele não se arrependeu. Foi um profundo remorso que ele teve. Quem não se lembra no Pentecostes, quando Deus derrama o seu Espírito e novas línguas começam a ser faladas entre aqueles homens, conversões começam a acontecer ali no meio daquele processo todo, e alguns dizem, esses homens estão bêbados. Quem não se lembra daqueles que ouviram a mensagem de Paulo em Atenas, quando Paulo prega um dos seus sermões mais lindos para mim, das Escrituras, entre filósofos, homens do conhecimento, homens profundamente religiosos, e o texto nos diz que só 3 pessoas se converteram. Uns caras deram um tapinha nas costas de Paulo e falaram assim, nós vamos te ouvir, hein, Paulo? A gente pode até encontrar ali, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo, mas hoje não dá não, hein? Quando Paulo está perante o rei Agripa e ele expõe o que aconteceu com ele, da sua própria conversão, o rei Agripa vira para Paulo e fala assim, Paulo, essa mensagenzinha chulé sua aí, aquele homenzinho que morreu na cruz, Paulo, dá licença, Paulo, dá um tapinha nas costas, então nós vamos te ouvir. Vários judeus que perseguiram os cristãos na pregação do Evangelho. Eu fico pensando como é que viveram e vivem esses homens, essas mulheres, que de fato estão resistindo à voz de Deus muitas vezes e não querem se arrepender. Sabe o que Paulo diz aqui para mim? Continuam confiando na sua própria carne, continuam confiando nas suas próprias vantagens, continuam se achando muito justos, continuam não levando Deus a sério. Paulo me ensina, queridos, que Deus é poderoso para transformar qualquer pessoa, para mudar a vida de qualquer ser humano, independente de qual contexto é dessa pessoa, independente. A Bíblia, queridos, é aqui eu quero encerrar, ela promete ricas promessas àqueles que de fato se retornam para Deus. A Bíblia nos diz assim que Deus, quando um homem se arrepende, Deus ouve dos céus, Deus perdoa esse homem, Deus salva essa pessoa, como diz um texto que eu amo, que diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes,
Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem vem na quarta-feira sabe, a gente já pensou um pouquinho sobre esses textos, né? Quando ele fala assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. O povo de Israel fazia um teatro, Nicolau. Todo mundo gosta. Deus fala assim: cara, esse teatro seu nem mexe comigo. Que eu quero uma mudança interna. Que eu quero que você se arrependa de verdade. Eu não quero essa teatralidade, essa hipocrisia religiosa que vocês estão vivendo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Vamos orar, meus irmãos.